Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse da nova diretoria da Academia Nacional de Medicina para o biênio 2017-2019. Convido para sentar à minha direita o presidente eleito acadêmico Jorge Alberto Costa Silva. À minha esquerda tem o acadêmico primeiro secretário, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Obrigado. Convido para compor a mesa os ex-presidentes Cadem Pietro Novelino, convido o ex-presidente acadêmico Marcos Moraes. Convido o estimado amigo, muito digníssimo provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, juiz Francisco Horta. Convido a professora Maria Isabel Castro, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E nossa colega da UERJ. Convido o doutor Sidney Ferreira, Conselho Federal de Medicina, representando a presidência. Convido a doutora Márcia Rosa, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente, representando o presidente. Convido o professor Roberto Medronho, muito digníssimo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Medronho. Convido o professor Rodrigo Correia Oliveira, vice-presidente de pesquisa e coleções biológicas da Fundação Oswaldo Cruz, representando a presidência, a professora Anísia. Convido o professor Hilton Cor, decano do Centro de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, representando o reitor Padre Josafá. Convido o professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Convido o doutor Emílio César Zilli, diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, representando seu presidente.
Convido nosso confrade da Academia Brasileira de Médicos Escritores, professor Légias Lohan, presidente. Convido nosso confrade, professor Valdemir de Bragança, presidente da Academia Fluminense de Letras. Convido o professor José Murilo de Carvalho, da Academia Brasileira de Ciências, representando seu presidente, Luiz Davidovic. Outras autoridades presentes, agradecemos muito e sintam-se sentados aqui ao nosso lado. Convido agora a todos de pé para ouvir o hino nacional brasileiro.
Obrigado. Excelentíssimos senhores ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, estimado amigo acadêmico Pietro Novelino, estimado amigo Marcos Moraes, autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. A Academia Nacional de Medicina completou 188 anos de existência e é a mais antiga instituição científica cultural do país. Como essa casa reverencia a tradição, acredito cabe fazer algumas explicações aos não acadêmicos aqui presentes, como sinal de respeito a eles e à própria casa. Essa academia foi fundada em 30 de junho de 1829, sob o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, e por decreto da Regência Imperial, em 1835, foi adotada pelo governo para Instituto Oficial, com o nome de Academia Imperial de Medicina, com a finalidade de responder às perguntas do governo sobre tudo o que interessasse à saúde pública e contribuir para o progresso em geral da medicina e ciências correlatas. Com a maioridade do imperador Dom Pedro II, esse se tornou o maior patrono dessa casa e durante 50 anos frequentou as suas sessões e presidiu as solenidades de posse dessa academia. A cadeira na qual se sentava existe até hoje em nosso salão nobre. Com enfermidade já avançada, em 30 de julho de 1889, presidiu pela última vez a sessão de aniversário da academia. Com o advento da República, como tantos outros institutos, a casa recebeu o título de Academia Nacional de Medicina, que mantém até hoje. Me despedindo dessa presidência, é importante salientar que as administrações que me precederam, dos acadêmicos Pietro Novelino e Marcos Moraes, tiveram feitos notáveis e enfrentaram e superaram importantes desafios e dificuldades. Conseguiram a doação definitiva do terreno ao lado da academia, construíram um novo prédio, promoveram o retrofit deste prédio e nos trouxeram de volta ao prédio original. Conseguiram essa reinstalação aqui e superaram todas as dificuldades inerentes e a academia tem uma dívida eterna de gratidão com os senhores. Pensei hoje cedo e ainda não acreditava que havia sido eleito presidente dessa Academia Nacional de Medicina, e menos ainda que já tinham passado 2 anos desde que recebi dos meus pares a honra desse desafio. Assim, agradeço às senhoras e senhores acadêmicos a confiança em mim depositada para exercer a presidência da instituição científico-cultural mais antiga do país. Até hoje, em 188 anos, essa casa selecionou 666 médicos para membros titulares e apenas 54 para presidi-la. Portanto, é um processo seletivo muito restrito. Há 18 anos atrás, com 15 anos de formado, tornei-me acadêmico titular. E há 2 anos tornei-me presidente, o que para mim foi das maiores glórias que poderia imaginar. Assim, me sinto muito privilegiado, meus queridos amigos, de ter conquistado essa posição e ter chegado ao fim desse mandato com a sensação de ter cumprido o meu dever para com essa casa desejada. Agradeço aos meus companheiros de diretoria que estiveram ao meu lado em todos os momentos. Agradeço aos funcionários que não mediram esforços para cumprir as múltiplas tarefas que lhe foram impostas e cumpriram com amor o que é próprio dessa casa. Procurei exercer a presidência buscando a fraternidade e a união entre meus pares. Apesar do meu estilo centralizador e às vezes até autoritário, procurei ser sereno e agregador. Recebi as críticas, mesmo aquelas que achei injustas, como um estímulo a meditar e rever minhas atitudes. Agradeço a todo o corpo acadêmico
que, com espírito de união e de bem servir, demonstrou enorme orgulho de pertencer a essa casa e com ela se comprometer, participando e auxiliando de modo relevante em todas as atividades acadêmicas. Seria impossível nomear aqui os acadêmicos que mais participaram, ministrando cursos, organizando encontros, jornadas, simpósios, comissões julgadoras, discussões, comentários e tudo mais que diz respeito ao funcionamento desta academia. Todos participaram ativamente e a todos agradeço. Como disse no meu discurso de posse, acredito que aquilo que a Academia Nacional de Medicina tem de mais valioso, além do passado e tradição, é a competência e brilhantismo dos acadêmicos e das acadêmicas. Assim, criamos condições para que seus membros expressassem essas capacidades e suas ideias para o bem da sociedade médica e científica. Ao longo dos anos, muitos médicos me perguntam, e têm me perguntado, o que se faz na Academia Nacional de Medicina? Para que serve a Academia Nacional de Medicina? E dessa maneira decidi mostrar aos presentes a dimensão dessa casa que meu querido amigo Jorge Alberto Costa Silva vai assumir hoje. As atividades da academia nas áreas de medicina e de ciências afins no último biênio podem demonstrar o que essa casa tem feito nos últimos 180 anos, já que é um retrato do que essa casa foi criada. Além do chá das quintas-feiras, que é tradicional e funciona há 188 anos, a academia realiza sessões científicas semanais, com a presença de acadêmicos, médicos, todos profissionais de saúde e estudantes. Realiza simpósios, conferências, jornadas, tardes na academia, encontro de ligas e cursos de atualização. Nesse período foram 57 simpósios e conferências realizados nessa casa, com temas de impacto na sociedade, como tem sido ao longo dos últimos anos, como drogas, saúde e direito, aborto, espiritualidade e saúde, o SUS, responsabilidade civil e etc. Foram realizadas 12 jornadas de cirurgia, coordenadas pelo presidente da secção acadêmico Camargo. Como exemplo, estado da arte da cirurgia oftálmica, cirurgia de cabeça e pescoço, transplante de órgão. Todos os eventos lotados, muitos deles com os alunos sentados no chão, o que muito nos honrou. A academia promove passagem e hospedagem para todos os seus membros de fora do Rio e para convidados, de tal maneira que essa instituição tem uma dimensão de ter fornecido 350 passagens aéreas em 18 meses e 144 diárias de hotel para que todos participassem dessas atividades. Então não é uma casa onde se toma só chá, é uma casa em que se faz ciência. Nosso querido acadêmico, vice-presidente Galvão Alves, com o acadêmico Janci Basílio, promoveram as tradicionais oficinas diagnósticas 9 vezes. Evento esse foi criado pelo acadêmico Novelino quando era presidente e começou a trazer os alunos para essa casa. Fizemos videoconferências com o INCOR em 3 ocasiões com os acadêmicos de São Paulo. Fizemos encontro das ligas dos estudantes de graduação, pelo menos 4 encontros. Encontros esses que lotaram o nosso salão nobre na hora do chá, não só de acadêmicos, mas de alunos, e foram amplamente divulgados na imprensa. A academia tem as portas abertas para os estudantes de medicina e promove visitas. Aqui vemos uma visita guiada pelo nosso querido acadêmico Orlando Marques Vieira, na sala nobre da academia, lotado de alunos. Aqui vemos o mesmo acadêmico explicando os quadros, acadêmico Ivo Pitangui, de saudosa memória, e os alunos embevecidos pelas explicações. A academia promove prêmios acadêmicos anuais, já há 188 anos, homenageando presidentes passados e a própria Academia Nacional de Medicina. Promove sessões conjuntas internacionais e esse ano tivemos uma sessão
excepcional na França com a Academia de Medicina Francesa, que é 7 anos mais antiga que a nossa. E a nossa academia, na realidade, é inspirada na Academia Francesa. Provavelmente esbarrei alguma coisa, Gino. Voltou ou não? A Academia Nacional de Medicina também se posiciona oficialmente em assuntos de alcance e importância nacional e se posicionou fortemente na questão da fosfetanolamina, se posicionou fortemente nessa questão das paraginases chinesas, na PEC 55, no programa da Bacia do Rio São Francisco, na contenção da epidemia de Zika vírus, etc. A repercussão das atividades da academia na mídia são importantes, porque as atividades sem repercussão não têm grande impacto, e a academia teve mais de 200 matérias publicadas na imprensa escrita, falada e televisiva nesse biênio. Está nas redes sociais, obviamente, a instituição mais antiga do Brasil não pode deixar de seguir a modernidade, e a maneira de alcançar nossos alunos é nas redes sociais, e estamos no Facebook diariamente, com milhares de curtidas. Hoje mesmo tivemos várias já da sessão que será presidida pelo nosso Jorge Alberto no dia 20. Está no YouTube com todos os vídeos e conferências disponíveis e também está no Twitter com posts rápidos para nossos alunos e estudantes de medicina. O site da Academia Nacional de Medicina é bastante visitado. Tivemos mais de 1 milhão de acessos entre julho de 2015 e junho de 2017, com cerca de 1.800 acessos diários, o que muito nos orgulha, é sinal que a academia envolve a toda a população. O site fala de tudo sobre a academia, história, titulares, sessões, e lembrando aos senhores que todas as sessões da Academia de Medicina ficam online, daqui de anos para agora, e todas as sessões são transmitidas ao vivo e podem ser assistidas de qualquer lugar do mundo, desde que se tenha um acesso à internet, como nós estamos sendo transmitidos nesse momento. Os anais da Academia Nacional de Medicina são publicados há 186 anos, representa a revista mais antiga em circulação no país, revista, jornal ou periódico, e o conteúdo dos nossos anais da academia, editado pelo querido amigo José Galvão Alves, publica 2 números a cada semestre, com as sessões da academia, notícias, documentos gerados oficiais e as atas, e também publica artigos de interesse geral. A academia publica livros através de sua editora, preserva o acervo e a memória médica brasileira, através do Museu, Biblioteca e Arquivo, que estão sendo transferidos agora para um espaço nobre que está sendo recriado, de portas para a rua, para que toda a população tenha acesso. Tem coleções belíssimas de óculos, de medalhas, de aparelhos médicos. Tem uma coleção fantástica de obras raras que foram recentemente higienizadas e catalogadas e já tem espaço no novo local. Preserva os anais da Academia de Medicina desde o primeiro número, em 1831, e recentemente está levando a cabo o Centro da Memória Médica, que será inaugurado pelo querido Jorge Alberto Costa Silva, aberto para a rua, um espaço bastante amplo para que nós tenhamos visitações de todo o público. Esse Centro da Memória Médica é um projeto da gestão Pietro Novelino, que está aqui mostrada, que nossa gestão caminhou aí com cerca de 80% dessa obra e agora deixa para o querido Jorge Alberto inaugurar. Tivemos nesse período 3 acadêmicos eméritos que eu gostaria de homenagear, querido Ivon Toledo Rodrigues, que está aqui com a sua medalha de emérito, e muito me honrou com a sua presença hoje. Querido Luiz Felipe Matoso e querido Sérgio Novis, que tiveram a generosidade de passar para a categoria de emérito, abrindo vaga na sua cadeira para que novos acadêmicos entrem nessa casa. Tivemos a eleição de 9 membros titulares, que aqui também homenageio, e que já dei posse solene a 8 deles, e o querido Jorge Alberto vai dar
posse ao seu xará Jorge Rezende. Tivemos a eleição e posse de 3 honorários nacionais, Dória Rosenthal, Oswaldo Lopes e Miguel Cirúrgica, que aqui homenageio também. Tivemos o honorário estrangeiro, que muito frequenta essa casa, querido Bruno von Ristoff, que vem da longínqua Califórnia com bastante frequência nos honrar. Tivemos 6 correspondentes estrangeiros, que têm por finalidade nos representar em eventos nos países de origem, e têm feito isso muito bem. Infelizmente, também tivemos acadêmicos que se foram e homenageamos, nesse período, com sessões da saudade, 9 queridos amigos, que eu faço questão de ler o nome, querida Ana Lídia Pinho do Amaral, Júlio Studart de Moraes, Gilberto Mendes de Oliveira Castro, Clementino Fraga Filho, Pedro Monteiro Sampaio, Elcio Alvarenga, Humberto Perrota, João Pedro Marques Pereira e Ivo Pitangui. A todos, nossas homenagens e nossas saudades. Senhor presidente, eleito por biênio 2017-2019, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, para mim é uma grande honra lhe impor o colar de presidente. Lhe conheço há 37 anos e sempre admirei. Agora vejo ocupar com grande júbilo e todos os méritos a presidência de nossa Casa Maior. Membro titular há 33 anos, sempre foi comprometido com a academia. Suas qualidades de eminente psiquiatra e gestor experiente lhe credenciam largamente para o cargo. Professor titular de psiquiatria da UERJ, presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, diretor da Divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde em Genebra, por 6 anos consecutivos, e diretor do Centro Internacional de Política de Saúde Mental e Pesquisa da New York University, são algumas das posições que nos honram, querido Jorge. De agora em diante, investido nas funções presidenciais, Vossa Excelência assume a enorme responsabilidade de responder pela Academia Nacional de Medicina. Tudo que lhe desejo, meu estimado amigo, é uma feliz e próspera administração junto à sua diretoria com o corpo acadêmico. E fico diuturnamente à sua disposição e da academia para o que eu puder ajudar. Pelo seu traquejo nacional e internacional, tenho certeza que Vossa Excelência irá divulgar cada vez mais a nossa instituição, elevando seu nome no Brasil e no exterior. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, nesse momento de despedida, deixo a presidência me sentindo muito honrado e com a sensação do dever cumprido. Tenho certeza que, juntamente com a minha diretoria, procuramos fazer o melhor para a nossa casa. Servimos a nossa academia e cumprimos as finalidades estatutárias de nossa instituição. Termino essa locução citando Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Muito obrigado. Estimado acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, nesse momento, Vossa Excelência passa a presidir essa sessão solene de posse como presidente da Academia Nacional de Medicina. Boa sorte, felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente Francisco e meus 2 ex-presidentes
queridos Novelino e Marco Moraes, como primeiro ato da presidência, tenho a função, a responsabilidade e o prazer de dar posse aos membros da diretoria. Como primeiro vice-presidente, professor Antônio Egídio Nardi. Professor Nardi é professor titular da UFRJ, professor titular de psiquiatria, e pela primeira vez na história, essa casa é presidida e vice-presidida por 2 psiquiatras. Não sei se é bom ou se é ruim. Como segundo vice-presidente, vindo lá do Rio Grande do Sul, acadêmico José de Jesus Peixoto Camargo. Professor de terapêutica cirúrgica do tórax, do curso de pós-graduação de pneumologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como secretário-geral, o acadêmico José Alves Galvão. Acadêmico Galvão, professor e chefe de serviço de gastroenterologia da Santa Casa de Misericórdia e professor de gastroenterologia da PUC do Rio de Janeiro. Primeiro secretário acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz. Renomado cirurgião de cabeça e pescoço, chefe de cirurgia de traumatologia e ortopedia do INTO. O segundo secretário acadêmico Walter Araújo Zin. Fisiologista, pesquisador e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tesoureiro acadêmico Milton Ari Meyer. Um expoente da cirurgia cardiovascular infantil em nosso meio e foi chefe de serviço de cirurgia cardíaca do Instituto Estadual de Cardiologia Luiz de Carvalho. Primeiro tesoureiro acadêmico Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho. Eminente oftalmologista, diretor e presidente do Instituto Brasileiro de Oftalmologia. Nosso orador acadêmico Omar da Rosa Santos. Professor emérito da Unirio, consagrado nefrologista. Como diretor da biblioteca, infelizmente, um problema de saúde com a sua mãe, é o acadêmico Carlos Antônio Godichal, teve esse acidente de saúde da mãe vindo para cá. Infelizmente não está presente. Assim como o nosso diretor do arquivo, o acadêmico José Luiz Gomes Amaral, de São Paulo, que já estava de viagem programada e hoje, infelizmente, também não pôde estar aqui. O diretor do museu, não sei se chegou, o acadêmico Manassés Claudino Fonteles, que é lá do Ceará. Presidente da secção de medicina, acadêmico José Carlos do Vale. Acadêmico José Carlos do Vale, foi diretor do Hospital de Oncologia do INAMPS e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Como presidente da secção de cirurgia de São Paulo, acadêmico Silvano
Mário Atílio Raia. Professor Silvano Raia, professor titular emérito da Universidade de São Paulo, e se consagrou como pioneiro por ser o primeiro a fazer transplante intervivo de fígado no mundo. Presidente da secção de Ciência Aplicada à Medicina, acadêmica Eliette Busquelat. Que é a professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Assim está completa a posse da nova diretoria e agora o presidente que assume tem que fazer sua oração. Eu tinha feito em 20 minutos, o presidente que deixa me impôs 40 minutos. Então, vamos tentar reduzir, mas eu preparei 40 minutos. Claudio, você aparece em todas as fotos, pô. Eu não devia ter te chamado, eu esqueci. Novelino, olha ele implicando de novo. Olha ele implicando comigo. Você gostou desse negócio que eu fiz, esse esquema? Vou mostrar para o pessoal o que acontece aqui. Então a gente só toma chá. Excelentíssimos ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, Francisco Sampaio, acadêmico Pietro Novelino e acadêmico Marcos Moraes, demais autoridades, senhores e senhoras acadêmicas, senhores convidados, amigos, família e demais presentes. Há 35 anos, há 33 anos, chegava eu nesta academia, numa noite inesquecível emoção, e no meu discurso de posse, comparava a felicidade daquele momento ao de Ulisses arribando ao solo de sua Ítaca querida. Beijou-lhe o solo por 3 vezes, chegar ao fim da sua odisseia. Na comoção inanarrável do beijo de Ulisses, concentra-se toda a gama emotiva, todo o júbilo, toda a força construtiva dos que, após largos e porfiosos trabalhos, alcançaram, por fim, a meta tão almejada e procurada. Eu estava transpondo os umbrais da Academia Nacional de Medicina, casa de tradição e respeito, preso de funda emoção de me ver incluído como par de tantos ímpares. Ao meu jeito, mas inspirado em Ulisses e na sua determinação, eu tocava as praias da minha Ítaca, e nisto e com isto e por isto também lhe beijava o solo, bendizendo a Deus e abençoando a pátria. Era um momento de especial regozijo, uma festa do coração que sorri, mas também da inteligência que pensa e no futuro medita. Julguei a honrosa escolha menos por uma perspectiva de mérito pessoal do que por uma dimensão de luta, esforço, dedicação, elementos que pontilharam minha vida no que concerne ao doente mental e ao ensino de psiquiatria e medicina em nosso país e no exterior. Lembrei de Chesterton: o homem é filho do obstáculo. Eu estava tomado pela emoção e também pela certeza de ter feito o caminho correto até esta praia maravilhosa. Um caminho que não poderia ser outro senão o guiado pela determinação em transformar o nosso bem no bem de todos. Assim somos, assim seremos até o fim, um complexo mosaico de inúmeras peças dos que nos antecederam. As migalhas das perfeições dos ancestrais não nos informam unicamente da sua própria riqueza, mas da riqueza comum. Assim somos, um em todos, todos em um. Eu era um jovem médico, aos 42 anos de idade, tomado pela imensa glória de ser recebido no mesmo espaço em que meus heróis estiveram e, ao mesmo tempo, premido pela necessidade da construção de um futuro. O futuro, hoje eu sei, é um processo. Ele não se faz com ideias temerosas de segurança
nem empurrado pela ousadia irracional sem possibilidade de resposta. O futuro é uma abstração que não chega nunca. Ai de quem sonha em construir algo e satisfeito terminar. A imortalidade de 33 anos atrás era apenas o início de um futuro. Assim como hoje, ao tomar posse na presidência desta nobre Academia Nacional de Medicina, se inicia outro, num maravilhoso infinito de projeções que me acompanha desde a infância. Em criança, fascinado pelo céu, à noite, eu queria ser astrônomo, mas decidi, finalmente, tendo um pai médico, pela medicina. E na medicina fiquei fascinado pelo cérebro, pela mente humana, e vi que não estava muito longe da minha pretensão inicial. Todo o universo está aqui dentro da nossa cabeça. Gerald Elderman, prêmio Nobel de Medicina, que tive o privilégio de ser amigo, infelizmente faleceu há 2 anos, escreveu o seu último livrinho, Wider Than the Sky, Maior do que o Céu. Na definição dele, maior do que o céu é o cérebro. E eu vi que continuava em meu caminho. Virei um astrônomo da mente humana. Sou o astrônomo do microcosmo que engloba o macrocosmo. Astrônomo do infinito dentro do finito. Esta ausência de limites me faz, a propósito, lembrar que não é por acaso que a Academia, fundada sob a inspiração da Academia Francesa, empossa sua diretoria nesse emblemático calendário de 14 de julho. O sonho da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade persiste como a grande ambição humana, as palavras de toque para a construção da sociedade. Temos que nos amar mais, e isto não é apenas uma afirmação sentimental, é um dado de realidade da nossa sobrevivência como grupo. A voz da verdadeira generosidade e do entusiasmo criativo. A vida do homem possui uma significação singular dentro da realidade do universo. Ela sofre o impacto do tempo, flui, é futuro, possibilidade, o que vai e o que todavia não é. A vida humana é essencialmente diferente das demais esferas da realidade. A vida humana não é a vida de Descartes, mas é a vida de Pascal, costumo dizer. Estou aqui na presença do presidente da Academia de Filosofia, que eu tenho a honra de ser, membro também. O homem de Descartes é o homem montado pela junção de partes. Primeiro o pensamento e depois a alma, unida ao corpo e depois às paixões. É o homem analítico, de laboratório, anti-histórico, sem comunicação com os outros, sem comunicação com o universo. O homem de Pascal, ao contrário, é o homem que vive e palpita. É o homem que arrasta o seu destino despojado em um canto do universo. Sofre ou se alegra, canta ou chora, e algumas vezes sofre cantando ou chora na alegria. Exalta a sua grandeza e arrasta a sua miséria. Pensa em si mesmo, pensa em seus semelhantes e se comunica com eles. Conhece nele no mundo o problema e o mistério. Ama, procria e morre. Mas depois de sua morte, deixa no mundo algo mais que um corpo perecível. Deixa a história única e irrepetível de seu destino pessoal e uma mensagem de emotividade que outro coração recolhe. O amor espontâneo pelo outro nos leva à compreensão imediata do todo e promove com naturalidade a luta pela justiça social e a transformação no mundo. Amar o próximo é amar a sociedade. Falo do amor aos direitos humanos, ao amor aos excluídos, o amor aos diferentes, ao amor aos desfavorecidos. Só depois teremos condições de melhorar a educação, a saúde e a sociedade. Quando digo isso, sei que estou falando de uma sociedade ideal. Ela é a única que me interessa, a referência que me serve de bússola para saber por onde vou. Teilhard de Chardin, padre, antropólogo e filósofo,
dizia: ainda bem que não existe a perfeição, porque assim se torna no eterno caminhar no sentido dela. Só isso nos dá sentido, saber que amanhã eu posso ser melhor. Este é o meu sonho, e se eu não sonho, não tenho chance de realizá-lo. Neste 14 de julho, eu peço licença para inverter a ordem. Liberdade, igualdade e fraternidade, o lema que me inspira. Fraternidade é um mundo sem muros, sem fronteiras, sem finitudes. Com ela, nós fazemos a igualdade. E com a igualdade, aí sim, a justiça social, finalmente seremos livres. Porque sem igualdade, jamais seremos livres. Só assim, ao se constituir como um ser, só assim o homem pode sair de si e voltar enriquecido da sua mediação com o mundo. Ontologicamente, a vida do homem se contrapõe radicalmente ao ser de Parmênides. Este é estático, quieto, sem possibilidade de futuro, sempre idêntico, sem variação. É, pois, um ser sem tempo. A vida, pelo contrário, contém a raiz de sua estrutura ontológica, o tempo. A vida é o dinamismo do ser que já é e que, todavia, não é, sendo projeção para o futuro e contínua variação. A vida humana, além de estar no tempo e de conter nela o tempo, é o tempo. O tempo é, pois, o que constitui a essência da vida humana, da pessoa como protagonista da realidade histórica. Viver, porém, não é só existir, e sim existir de certa maneira. A vida humana é, portanto, interesse. Ao homem importa primeiro ser, existir e logo ser isto ou aquilo, ou seja, consistir. Para ele a vida é ocupação, andar entre as coisas, planejá-las, fazer e agir com ela. Mas esta ocupação é, antes de tudo, pré-ocupação, ou seja, se ocupar com o futuro. É uma preocupação preocupativa. A vida é, pois, preocupação com o que não existe, com o futuro, para acabar sendo ocupação com o que existe, o presente. Assim, o homem, lançado no mundo, se encontra em situações vitais que trazem problemas a ele, que em sua condição de ser livre deve resolver, escolhendo seu caminho. Está na natureza, pertence a ela, mas emerge dela, não estando submetido inteiramente a ela, posto que a enfrenta, a supera e a vence. Por isso, para o homem, a vida não se dá por feita, tem que fazê-la por ele mesmo, onde elabora livremente em cada momento, escolhe continuar vivendo e como continuar vivendo pelo conhecimento e ação. Mas o homem é um ser relacional. O homem tem uma intenção como consciência em Brentano. O homem não pode ser senão como sendo no mundo, como nos diz Heidegger, de tão a gosto do nosso presidente. Viver é estar no mundo no qual deve ser concebido como fenômeno unitário, ou seja, que não vivo independente das coisas, nem as coisas se dão independente de nós. E como já afirmou Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. O homem, além de estar aberto às coisas, está aberto aos outros homens, de modo que existir é ser com os outros. Na afirmação do eu, diz Gabriel Marcel, o tu está incluído como ressoador, testemunho, refúgio, rival, adversário. Este tu se introduz na órbita existencial do eu, em vista de sua capacidade de responder à nossa mensagem existencial. O estar conosco, esse ser diálogo, é o que faz possível a linguagem. O homem não fez a linguagem, senão que é homem pela linguagem. Como disse no início, o que me levou a essas reflexões são os fatos que ocorrem ao meu redor, ao nosso redor, e que são fatos preocupantes. Assistimos imperar a mediocracia no lugar da meritocracia, o populismo no lugar do trabalho sério e competente, em que as posições são alcançadas pelo apadrinhamento e artifícios da lei, e a todo momento o saber, a competência
e a conduta honesta são burlados. Assim, optar por um sistema de mérito, de esforço e trabalho é ter coragem. A ideia central da meritocracia é a persistência da desigualdade e hierarquias funcionalmente necessárias, cuja distribuição se realiza de tal maneira que se aproveita de modo ótimo os recursos humanos básicos da sociedade. As posições são atribuídas aos indivíduos de acordo com suas qualificações e competências. A herança, o oportunismo, o acaso, o apadrinhamento são completamente substituídos pela conquista para que se possa distribuí-lo na forma da justiça social. Lembrai-vos que só os medíocres são populares, dizia o autor do Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Os que fazem da publicidade malsã as trombetas de suas discutíveis conquistas só deixam ruídos e nada mais. Cessada a autopropaganda, desaparecem na névoa do tempo. O medíocre foge do obstáculo, pois se atemoriza com ele, não tendo sido feito para viver a vida de frente. Lendo Sêneca, aprendemos que a virtude tem fome das dificuldades e delas sustentam sua glória. A academia precisa cada vez mais sair para o mundo, como disse o nosso presidente, que acaba de deixar a presidente Francisco Sampaio. Precisa derrubar os muros e se deixar consolidar como instituição científica cultural na área médica para o país e para o povo brasileiro. Ela mantém seus objetivos pioneiros de contribuir para a pesquisa, a discussão e aperfeiçoamento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins. Serve ainda como órgão de consultas do governo sobre questões de saúde e de educação médica. Estamos bem, estamos fortes, mas queremos ir além. Jamais seremos a instituição apenas de uma elite importante em busca de satisfação de seus projetos pessoais. A comunidade científica tem uma responsabilidade em todo o papel de justiça social. E na medicina, isso se traduz em acesso à saúde para todos. Não somos só o chás das quintas-feiras, mas aquilo que o imperador nos convocou, o núcleo importante de pensar a medicina. Podemos ajudar a universidade, às vezes bloqueadas por questões burocráticas, a complementar o seu currículo. Podemos ajudá-la a pensar onde vai dar essa civilização de especialistas da ciência, essa geração produzida pela Associação da Universidade e do Mercado. Temos realizado com méritos essa missão que o imperador nos delegou há 188 anos, pensar a medicina, atualizá-la. Recentemente, a academia propôs relevantes posturas em relação ao governo, como mencionou o presidente Francisco Sampaio, na questão da Zika, etc. E mais recentemente discutimos o assunto da judicialização, o que pode trazer de bom, de ruim para o médico e o doente. Hoje em dia, há casos em que o cliente só consegue um remédio se entrar na justiça. O médico passou a ter outro player entre ele e o paciente. O que era uma relação de segredo, de intimidade, hoje tem advogado de um lado, advogado do outro, e o médico tem que tomar cuidados que antes não estavam em sua linha de preocupação. Como é que essa judicialização se reflete no ato médico hoje em dia? Será que o médico, por lidar com uma profissão que não é exata, teria ele o direito a uma liberdade que outros que lidam com uma ciência exata não têm? Ao construir uma ponte, um engenheiro não pode errar um cálculo. Lidar com a vida humana não é uma tabela matemática, sujeita às leis imutáveis da física. Ela obedece a leis que nem nós mesmos conhecemos. A medicina, apesar de ser ciência, é como dizia Hipócrates, ciência, sim, na sua elaboração, mas arte na sua execução. Baseia, segundo ele, num tripé: curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. Será possível judicializar esse tripé da medicina? São questões recentes, desses tempos ainda em formatação, e da mesma maneira que discutimos a implicação da judicialização sobre a medicina, temos considerado, colaborado na avaliação do Sistema Único de Saúde e do que decorre do seguro-saúde. É o nosso papel. Quando Dom Pedro criou a academia,
não existia Ministério da Saúde. Foi exatamente para aconselhar o país no enfrentamento de seus problemas de saúde que surgimos. O papel da academia hoje é ainda mais complexo. Continuamos presentes na assistência das velhas necessidades, ao mesmo tempo que nos mantemos atentos diante da urgência de adequar o pensamento e os projetos da medicina ao mundo em uma transformação muito rápida. As novidades acontecem em proporção exponencial. O que fala em ciência hoje já pode estar ultrapassado. Vivemos na medicina a época do transhumanismo. O homem está virando um ser híbrido. Uma parte dele, feito da matéria química, de carbono, etc., de curto prazo. E uma outra parte que prolonga a sua vida a prazos cada vez mais elásticos. Vivemos na era dos chamados medical devices, das próteses, stents, implantes de microchips, que se faz pelo corpo inteiro. A principal empresa que fabrica esses devices nos Estados Unidos, ela possui 150 mil medical devices, é capaz de substituir qualquer parte do corpo humano ou de instalar microchips ou injetar nanomoléculas, fazer cirurgia, engenharia genética. Então, como nos comportar? Sabendo que a idade média da população brasileira, que estava em 35 anos, no século passado, hoje beira aos 70. Quais são os limites dos homens para ampliar esses prazos de vida? O médico moderno precisa estar cientificamente informado dos recursos evolucionários, ao mesmo tempo que não pode prescindir das velhas questões filosóficas. E se o doente não quiser viver tanto? É um mundo de preocupações absolutamente inéditas, aonde muitas vezes o paciente chega ao consultório mais informado que o próprio médico. Ele já fez diagnóstico, já chega com tratamento, pois consultou na internet dezenas de sites dos maiores especialistas do mundo e, às vezes, também dos maiores ignorantes do mundo. Como lidar com isso? Como lidar com a telemedicina, que hoje já está sendo normatizada no mundo? Você pode daqui operar no Japão, mas pode-se dar consulta à distância? O Brasil ainda não regulamentou isso. E o prontuário eletrônico? Era mantido sob sigilo, sob minha guarda única. E agora, como preciso dividi-lo com o cliente, é preciso fazer muita atenção ao que se escreve. O médico já foi o senhor absoluto de toda a decisão do seu processo profissional. Agora, ele não pode mais prescindir da interação com o doente e com a sociedade. As perguntas substituem as respostas. Mas esse é um dos nossos trunfos. Somos brasileiros. Vivemos fazendo pergunta em busca de resposta para nossos problemas e curiosidades. Será sempre assim, e isso é bom. E eu me defino como um homem do mundo e, em seguida, como um homem que faz perguntas sobre este mundo. Não paro de fazê-las. A ciência também é assim. Freud ensinou que a patologia não é só aquilo que se vê ou que os órgãos dos sentidos nos trazem, mas também aquilo que você ouve quando pergunta como é que isso aconteceu, de onde veio. Freud transformou a patologia geral, de visual em sensorial, em discursiva, em história, a história do doente. Chego à presidência da academia com muitas perguntas e ansioso por coletar as respostas, avaliá-las e praticá-las com a ajuda de todos os meus confrades e confreiras. Eu me transformei, neste momento, muito rapidamente, em um presidente que não pensava nisso. Sempre achei uma glória e tive momentos em que seriamente avaliei essa possibilidade, como sabem os colegas aqui. Cogitei da honra do cargo, afinal, por esta casa já passaram gênios nacionais, como Miguel Couto, Pitangui e tantos outros nomes da ciência. Pensava na presidência, sim, mas sempre em silêncio declinava humilde das minhas pretensões, o que é sabido também por alguns aqui. Em função das ocupações de uma intensa vida de compromissos nacionais e internacionais, eu não tinha como me organizar até mesmo para uma campanha. Acalentava o sonho, ao mesmo tempo que sempre adiava o dia de declarar todo o meu interesse em realizá-lo. Desta vez, não pude mais postergar. Aceitei, fui eleito e quero fazer aqui uma confissão. Sempre que me ocorre algo desse tipo, que eu não espero,
penso que o universo está querendo me dizer alguma coisa. Jacques Monod, grande médico, grande prêmio Nobel de Medicina francês, escreveu um célebre ensaio, Le hasard et la nécessité, o acaso e a necessidade, como foi publicado no Brasil. Nele, como vários outros cientistas, defende a tese de que o universo todo é fruto do acaso. Hoje, a ciência está mostrando que não. É fruto de leis extremamente rígidas. Caso saísse 1 milímetro daquela ordem, nada disso em que estamos envolvidos, não estaríamos aqui, teria sido possível. Também estou de acordo com esse ponto de vista. Nada acontece por acaso. Outro psiquiatra ilustre, Jung, chamava de sincronicidade os fenômenos que coincidem. Aldous Huxley foi no mesmo caminho e escreveu um célebre livro, As Razões da Coincidência, mostrando que não existe coincidência. Eu aceitei a convocação para presidir a academia em meio a essa sincronicidade misteriosa de acontecimentos e fui eleito. Isso me trouxe uma responsabilidade enorme. A convocação para essa missão traz, entre outras dificuldades, a de substituir no cargo um presidente exitoso. Não tive sorte. Por um lado, tive muita sorte por outro lado. Eu herdo a academia das mãos do Dr. Francisco Sampaio. Vou suceder um presidente extraordinário. Um reconhecimento que se faz quase que unânime. Não digo unânime, que eu não gosto dessa palavra, que só no cemitério temos unanimidade. Espero muito que isso demore muito, presidente. Entre os pares dessa casa, parto para esse desafio enorme de tentar uma gestão pelo menos igual. O Dr. Francisco Sampaio modernizou a academia, fazia de tudo. Trata-se de um grande cientista, como já era sabido por todos, mas revelou-se um grande gestor, um entrepreneur moderno, e por isso rendo-lhe esta homenagem nesse dia e que tenho a honra e a coragem de sucedê-lo. Aproveito também para saudar os seus antecessores imediatos, o Dr. Pietro Novelino, o professor Marcos Moraes, queridos amigos, ambos aqui presentes, que pavimentaram este processo para o sucesso da gestão que hoje termina. Pretendo continuar todos os projetos em andamento, todos muito bem executados, e, se possível, aumentar-lhes o alcance. Estou comprometido em inaugurar o Centro da Memória Médica, um projeto extramuro, moderno, voltado para o compartilhamento das informações com a sociedade e o consequente aperfeiçoamento do país. Digo isso com objetividade, não com quem faz um discurso black tie. Isso é uma convocação ao trabalho. Eu me defino, como eu tenho dito aos meus colegas, como um maestro, um chefe de orquestra. Não sou solista. Os solistas estão sentados na minha frente. Eu pretendo fazer uma gestão tipo parlamentarista. Sei que todos os membros dessa academia, e a academia trata-se de uma organização sem fins lucrativos, todos são muito ocupados. Mas, como novo chefe dessa orquestra, quero convocar todos para que doem uma parte do seu tempo em prol dessa instituição que tanto consideramos, não somente a diretoria, mas a todos os membros da casa. Temos uma centena de mentes brilhantes aqui. Dentro do meu sistema de gestão, em que é de compartilhamento, que é essencial, gostaria de ver essas inteligências privilegiadas colaborando com a casa. Pretendemos criar uma tarde cultural na academia e conto com todos e também com os que não são dos nossos quadros. E aí penso, e já discuti, fazer reuniões com a Academia de Filosofia, com o Instituto Histórico Geográfico, a Academia de Letras, a Escola de Música, etc., para entendermos a leitura dessas outras atividades no processo de saúde. Nada do que pretendo aqui terá apenas o fito de acrescentar glória à minha biografia, embora seja um dos momentos mais especiais para ela. Não é, a propósito, qualquer mérito próprio ou especial aceitar essa posse como uma convocação. Quero acrescentar serviço e dedicação à causa que D. Pedro já havia colocado como os princípios básicos da fundação da então Academia Imperial de Medicina. Será extenuante, mas será bom, pois trabalharei junto com este incrível exército que temos em nossas linhas.
um batalhão feito exclusivamente por generais da medicina, todos perfilados com a arma benigna de suas inteligências a favor do doente e a favor do país. O Brasil é um país em construção. Aliás, Darcy Ribeiro, na sua maneira engraçada de dizer as coisas, dizia que o Brasil é um excelente lugar para se construir um país, o que acho que ele estava certo. É um país que tem populações vivendo em distintas eras do desenvolvimento da civilização, da Idade da Pedra ao futuro. Há necessidades de saúde muito heterogêneas, muito diferentes. De alguma maneira, cada um de nós temos a obrigação de participar desse processo. Não é um processo para deixar só na mão do governo, até um perigo. As instituições científicas e culturais da área de saúde têm uma participação maior ainda. A nossa academia, a mais antiga de todas, tinha como missão assessorar o imperador na sua época. Era um país que surgia. Não havia sequer faculdade de medicina naquela época. E a academia, autorizada pelo imperador, tomou para si esse papel, mas hoje o país mudou e o mundo mudou. Estamos naquele momento que Edgar Morin definiu em sua autocritique como civilização global. Os problemas e seus desenredos só podem ser compreendidos nessa escala. O Brasil mudou, virou esse gigante, e tudo poderia dar a entender que a academia perdeu o seu papel. Não, não perdeu. Não perde o papel um velho chefe de família que, estando lúcido, tem a obrigação de participar, não mais com o trabalho físico, a energia de um jovem, mas com a capacidade mental, com sua capacidade intelectual e psicológica. Nós somos seres não somos seres só de matéria. Há quem transforma essa crença em religião, que eu respeito. Eu argumento de um ponto de vista científico. O médico de uma academia de medicina tem essa missão, que não é uma missão somente material, mas uma missão intelectual, psicológica, científica, cultural. Temos uma responsabilidade fundamental com a justiça social, e não haverá nunca justiça social enquanto não houver o direito ao acesso à saúde igual a todos, como disse. Repito, estamos sonhando? Sim, estamos. Temos que sonhar, precisamos sonhar. Se não sonhamos, a realidade não passa. Pode ser que às vezes, como agora, o sonho pareça impossível, mas eu já tenho idade suficiente para saber que nada é impossível. Tudo o que pensamos é possível. Pode ser que não o realizemos. Uma gestão de 2 anos talvez seja apenas mais um tijolo dessa construção, mas vamos colocá-lo, senhores presidentes, que deixa hoje a presidência. As pirâmides levaram séculos para serem feitas. Quem colocava uma pedra numa delas já tinha morrido há muito quando da sua conclusão. Não há pedras mais importantes quando se está diante de uma grande obra. A academia tem como missão colocar suas pedras nessa pirâmide, para que seja por todos admirados e respeitados séculos afora. Estamos, nós da academia, em pleno processo de participar dessa obra difícil, custosa, mas da qual não desistiremos. Ajudar a construir nosso país, e é dessa pirâmide de que estamos falando, é a nossa missão. Temos um povo maravilhoso, e eu digo isso depois de passar a vida dirigindo organismos internacionais e ter trabalhado e visitado com e para 200 países no mundo. E eu vejo o nosso povo, um povo maravilhoso, formado a partir da graça da mistura de raças e culturas. Precisamos participar com ele, para ele, da transformação científica para a qual o imperador nos destinou. Tenho orgulho de nossa gente e não me espanto com as infindáveis notícias de crises. Elas chegam, passam, chegam novamente serão combatidas. O universo foi feito de crise e violência. Afinal, começamos com uma explosão, o Big Bang. Pode parecer violento para o ser humano, mas as crises mostram, de alguma maneira, que às vezes é necessário o inusitado, o inesperado, para se criar alguma coisa, para superá-los. Nietzsche dizia que é necessário se viver a angústia de um caos para se criar uma estrela. Desde criança e adolescência, descobri viver num país em constante crise, e ele nunca parou, sempre avançou. Precisamos das pessoas e as temos, extraordinárias.
É uma nação de gente extraordinária e quero reafirmar aqui a minha esperança. Já foi o país do futuro, já chegou a ser o do presente e hoje é o país da crise. Vencerá esta como venceu outras e tornar-se-á um dia um grande país. Não me pergunte quando. O que importa é dar razão ao poeta. O caminho se faz caminhando. Caminhemos. A academia pode parecer a alguns apenas um caminho confortável ao passado para se prender nele e dizer: nós fomos a Academia Imperial. Somos uma academia de medicina. Temos uma história e é importante que reflitamos sobre ela, porque, como dizia Martin Luther King, se não sabemos quem fomos, não sabemos quem somos e não sabemos quem seremos. Santo Agostinho, em suas Confissões, completa: o tempo é um só, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Eu e a minha diretoria assumimos a Academia Nacional de Medicina, essa obra magnífica de quase 2 séculos, para o esforço que a todos nós enche de júbilo, o de colocar mais uma humilde pedrinha em sua construção. Ela tem que ser colocada com muita responsabilidade, com muito conhecimento, com muita abnegação. Será nosso objetivo. Deixarei de lado compromissos muito importantes da minha vida. Sei que terei a agenda profissional abalada pelas novas funções que agora assumo, mas não titubeio. Sigo os ensinamentos de Albert Schweitzer. Não há heróis da ação, e sim da renúncia. Verdadeira grandeza do homem não está naquilo que ele faz, mas sim naquilo que ele é capaz de deixar de fazer. Tenho certeza que com um grupo maravilhoso que compõe comigo a diretoria, seguindo o princípio da unidade dentro da diversidade, não decepcionaremos o presidente que me antecedeu e os presidentes que nos antecederam. Agradeço a todos pela confiança depositada em nós, mas tardiamente percebo que me aventurei em prolixas elucubrações, mas se diminuta é a voz, grande é o motivo. Neste momento de muita emoção e inevitável deslizar ao passado, lembro a figura de meus pais, de quem recebi os primeiros incentivos na busca afetiva e intelectual. Foram importantes semeadores do meu espírito. Tenho muitos que agradecer nesse momento. Minha irmã Sueli, meus professores que desde a infância me iniciaram no mundo da leitura e da ciência e que se transformaram logo nas minhas grandes paixões da vida. Agradeço aos amigos, aos companheiros, colegas, os acadêmicos todos aqui, aos funcionários, colaboradores anônimos. Todos eles provaram que a obra solitária que exclui a participação ativa da consciência crítica é algo estéril e inexpressivo. Faço um agradecimento especial à minha mulher Miriam, que aqui está, e aos nossos filhos, Marcelo, Beatriz, Felipe, Gabriel, Júlia, Beatriz, Luísa, e meus netos, Maria Eduarda, também que aqui está, João Pedro, Ana Beatriz, Gustavo e Leonardo. Não só pela paz que me proporcionaram, como pelo afeto e compreensão que me servem de alimento do espírito. A todos, meu muito obrigado por terem me trazido até aqui. Chego ao cargo máximo dessa academia, a que tanto amamos, não para concluir uma vida, presidente, mas para começar nova etapa. É um momento difícil da história e esta tem profundos compromissos com ela. Bertrand Russell advertia que nunca houve um momento histórico no qual o concurso do pensamento e da consciência individual fosse tão necessário e importante para o mundo como nos dias de hoje. A academia tem um compromisso com a imortalidade. Imortalidade é pensar que nós, como academia, sempre estaremos aqui, não como pessoas, mas como academia, como memória. A imortalidade é um compromisso com o futuro. Os construtores do futuro são homens que sabem do compromisso não com a temporalidade, mas com a intemporalidade. Nunca veremos o final disso. Não estamos num filme de 2 horas de duração. Fazemos parte de um processo que nem conhecemos, de um processo cósmico, de um processo de eternidade misteriosa, a que talvez jamais conheceremos em sua plenitude, mas nós temos que ter consciência que participamos dele em todas as dimensões. O Brasil é um país que, por ser jovem, ainda é tímido a respeito da história. Aos poucos, no entanto,
percebemos que, se destruirmos a história, nós perdemos a nossa identidade, perdemos nossas raízes. As academias são exemplos de que as raízes são fundamentais para a árvore crescer, dar flores, dar frutos. E é o que pretendemos: alimentar pessoas e dar sementes de esperança, para que da árvore do futuro nasça uma humanidade mais justa e mais feliz. Muito obrigado. Obrigado, meu presidente. Bom, agora eu convido todos para passar para o salão nobre ao lado para um coquetel. E, neste momento, encerramos. O presidente me ensina aqui ainda, estou aprendendo, a sessão nobre de hoje. Muito obrigado a todos. Presidente.